Aqui nessas duas canetas. Aqui. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Gustavo, professora Suzana, muito obrigada pela sua presença. O pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho da live, enquanto o pessoal vai entrando. E hoje nós temos um convidado especial, o professor Dr. Marcelo Sá. Ele já deve estar entrando. E aí a gente compartilha a tela com ele aqui. Aqui, Marcelo Martins, seja bem-vindo. Carla. Muito bem. Bom, pessoal, esse aqui é um projeto, né? Eu sou a professora Márcia Scarpim, doutora em Gestão de Operações pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, com um doutoramento pela Indiana University, aqui dos Estados Unidos. E esse é um projeto que ele visa trazer informações, ele visa conectar informações da academia para o dia a dia. E ele é um projeto que ele começou semana passada, na realidade. Semana passada foi nossa primeira live e nós trouxemos aqui, eu trouxe aqui para vocês algumas informações gerais sobre riscos e mitigações. Sobre riscos, nós trouxemos aqui os riscos que permeiam, né, que são comuns a diferentes cadeias, como demanda, ambiente, processo, fornecimento. E para mitigações, nós trouxemos alguns como agilidade, flexibilidade, colaboração, design e cultura. Muito bem, essa foi a nossa live da semana passada e hoje nós vamos falar de um setor extremamente importante. Nós vamos falar sobre o setor do agronegócio. Esse setor é um setor que ele é extremamente importante para o Brasil, né? Ele representa aproximadamente 21% do PIB brasileiro, então veja aí a importância dele. Ele foi o único setor que ele teve um crescimento, né? Ele teve um resultado positivo no primeiro trimestre do PIB, foi o único setor. Mesmo com toda essa crise que nós estamos vivendo agora, então aí vocês imaginem. E ele tem um crescimento aí de 23% das exportações. O Marcelo, ok, seja bem-vindos. Irmãos pelo Mundo, seja bem-vindos aí. Maurício, seja bem-vindo. E aí o que acontece é que o setor também, esse ano, ele teve aí uma safra recorde. Então, muitos acreditam que esse setor seja o setor motor para a recuperação do Brasil. Então, assim, ele é um setor extremamente importante. E aí nós vamos falando aí sobre algumas questões do agronegócio. Até o nosso convidado, Marcelo Martins de Sá,
Muito bem. É entrar aqui para falar conosco. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho, por favor. Muito bem. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre... Vamos ver aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu anexar aqui, chamar o nosso colega. Professor Marcelo Sá está aqui conosco. Professor Marcelo, eu estou tentando te convidar aqui para você entrar na live comigo, só que o teu convite aqui está incapaz de convidar Marcelo Martins de Sá. Então, eu não consigo convidá-lo aqui para nós entrarmos e iniciarmos aqui a nossa live sobre o agronegócio. Tenta, por favor, sair e entrar de novo aqui na live para verificar se eu consigo. Eu também não sei se existe alguma aí questão de configuração. Eu estou vendo que a Cristiane também, ela não está... ela está enable to join, né? Ela está incapacitada de entrar e de compartilhar. E os demais estão aqui conosco, já estão aqui na live. Vitória, muito obrigada. Carla Martins, muito obrigada. Então, eu não sei se é alguma configuração, Marcelo. Você pode tentar sair e entrar de novo, por favor? Murilo Viana. O Marcelo está dizendo que sim, ele vai entrar, voltei. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui o meu super... Não, ele está como... Mas eu não consigo convidar ele. Marcelo, por acaso, quando eu entrei, apareceu alguma mensagem para você permitindo que você permitisse que eu entrasse na live? Porque continua não habilitado. Raul, tudo bem, Raul? Ele não está habilitado e eu não consigo convidá-lo para participar aqui da nossa live. Tem vários que não estão habilitados. A Cristina, tudo bem, Cristina? Muito obrigada pela sua presença. Ela também não está habilitada. Então, eu imagino que seja alguma coisa. A Flávia. Flávia, tudo bem? Flávia, seja muito bem-vindo. A Flávia, eu consigo aqui habilitar a Flávia. A Flávia está habilitada. Posso chamar por ela, Marcelo? Não consigo chamar ele. Flávia, oi, tudo bem, Flávia? Seja muito bem-vinda. A Flávia está habilitada. O Marcelo, ele não está habilitado aqui para eu chamá-lo, Marcelo. Conceição, seja bem-vindo. Alexandre, seja bem-vindo. Pessoal, bom, todo o processo ao vivo, ele conta com essas... aqui, agora eu acho que sim. Aí, Marcelão. Marcela, agora sim. Todo o processo que é online, ao vivo, a gente conta com essas questões. Então, olha lá, agora a gente conseguiu. Nossa primeira live, que é uma live compartilhada. O Marcelo está aqui conosco. Cláudia, seja muito bem-vinda. Cláudia, eu não estou conseguindo... Janaína, tudo bem, Janaína? Seja bem-vindo. Eu não estou conseguindo te ver, Marcelo. Eu estou vendo o computador. Eu estou me vendo, Marcelo. Agora sim. Seja bem-vindo, professor. Obrigado.
Meu querido do professor doutor Marcelo Sá, seja bem-vindo. É isso aí, pessoal, ao vivo é isso aí, sabe? Como diria o Faustão, as coisas elas vão se ajeitando, né? Mas Isso mesmo, Márcio. só retomando um pouquinho, Marcelo, eu dei Uhum. uma introduzida Eu, sobre as eu questões de consegui ouvir riscos. tudo, Márcio. Ah, que ótimo, riscos e mitigações, ó, Isso, perfeito. perfeito. Podemos E continuar. agora, então, eu vou passar a palavra para você, Marcelo. Eu não sei se A você gente daí de trata casa com essas questões. está sabendo, mas Então, olha lá, o agora a gente Brasil conseguiu, nossa primeira live, que é uma... é o primeiro em produção de laranja, mas Uhum. ele fica ali entre o décimo primeiro, 12º em consumo de suco de laranja. Então, Marcelo, nós vamos tratar aqui do agro. Eu gostaria que a gente vai especificar mais a cadeia da laranja, e eu gostaria de iniciar falando aí sobre como que é essa composição da cadeia da laranja. Quais são as empresas envolvidas, quais são os recursos envolvidos nessa cadeia. Legal, Bom, Márcio. Marcelo, só antes de você iniciar, me desculpe, eu gostaria de apresentar o Marcelo. Marcelo é doutor pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, e ele também é coordenador do curso de MBA da Stanford Escola de Negócios. Então, Marcelo, seja bem-vindo e, por favor, Marcelo, vamos lá. Obrigado, Márcia, pelo convite, por estar tendo essa oportunidade da gente fazer essa ciranda nesse mês de junho com essas pessoas que a gente gosta e que convidou para esse momento aqui. Então, assim, antes da gente começar, Marcinha, que a gente acha importante só esclarecer que a gente vai trabalhar aqui de uma forma bem simples, com informações que sejam úteis até para o nosso cotidiano, que tem pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre essa parte das operações do agronegócio, mas que as informações que a gente vai tratar aqui são todas de forma independente e não tem ligação com as instituições de ensino que a gente trabalha. Então, é uma forma da gente buscar apenas se aproximar e fazer uma conexão maior entre a academia e as pessoas, né, de uma forma geral, não apenas quem está na prática do dia a dia dos negócios, né? Então, eu sei que tem muitos familiares aqui presentes, é a minha primeira vez que eu estou falando para minha família, então estou me sentindo muito feliz com essa oportunidade. Márcia, assim, como a gente sabe, a gente que estuda riscos, é muito importante a gente ter essa aproximação, né? Porque isso é o que forma a nossa percepção de risco da nossa sociedade. Então, hoje a gente está enfrentando essa pandemia que é global e nos faz entender tanto que esse valor social, né, da nossa cultura, do nosso capital social, das nossas interações humanas, tanto que isso é importante, né? Então, quanto maior a incerteza que a gente vive, acho que maior a importância da gente ter essas informações de uma forma simples, clara, confiável, né? Então, o que a gente não souber aqui, eu vou pedir licença para vocês e falar que a gente não sabe, ao invés de dar um chute aí sobre como que está essa questão da gestão de riscos no agronegócio. Mas eu sei que tem pessoas especializadas que estão participando aqui agora e fiquem à vontade para colocar aí a sua opinião, a sua pergunta. Na semana passada, a Márcia abriu essa questão do debate sobre cadeia de suprimentos, explicando que a cadeia é um fluxo de recursos, de mercadorias, né, de informações, né, de recursos financeiros, e a pandemia funciona praticamente como uma cadeia de suprimentos, porque o vírus ele se movimenta por meio das pessoas, desse contato, né? Então, por isso que a gente fala tanto que o isolamento social tem sido o nosso único recurso estratégico para tentar aliviar essa questão dos efeitos da pandemia, né? Além dessa questão que você comentou, Márcia, no encontro passado, você falou também sobre como classificar os riscos. Então, a gente tem riscos que estão dentro da empresa, a gente tem riscos que estão no relacionamento com fornecedores ou com os compradores, com o meio ambiente, né? Então, considerando as cadeias do agronegócio, se a gente partir do princípio de que o Brasil é um país com essa abundância de riquezas e recursos naturais e dimensão geográfica muito grande, então nós temos várias cadeias dentro do agronegócio. Então, você falou na semana passada do café, e temos colegas que estudam outras cadeias, e cada uma delas a gente percebe que existem, no próprio design da cadeia,
existem algumas particularidades. Então, a princípio, assim, só para... a gente falou várias vezes essa palavra, então, cadeia de suprimentos é isso, é como que as empresas hoje se organizam umas com as outras, né, e como que elas também se organizam com outras organizações que podem estar interessadas na movimentação dessas mercadorias. Então, é importante a gente conhecer como que se dá essa dinâmica, principalmente numa situação como a da pandemia, onde criam-se várias tensões, né, onde a gente tinha os negócios funcionando de uma maneira corriqueira, comum, começa a ter atrito, né, contratos podem ser revistos, mudanças acontecem, e aí é o que onde a gente começa a perceber os riscos que você comentou e classificou na quinta-feira passada, certo? Então, assim, eu separei aqui, só para a gente ficar um bate-bola, para não ficar falando muito, porque você sabe que professor tem essa mania, né? Quais são alguns riscos, se a gente olhar, por exemplo, a cadeia da laranja, né? Você falou do café, eu queria focar um pouco hoje na laranja e deixar a porta aberta para que os próximos colegas possam estar explorando e aprofundando mais sobre cadeia da cana-de-açúcar, cadeia das flores, cadeia da indústria de cervejas, né? Então, tem a cadeia da carne, tantas cadeias importantes, né? Então, Marcelo, agradecer aí a entrada do Arthur, da Patrícia, e antes de você entrar propriamente nos riscos e as possíveis mitigações, que são estratégias para minimizar esse risco, eu gostaria que você falasse um pouquinho, desenhasse para quem está aí nos ouvindo, como que funciona essa cadeia, né? De onde ela surge e para onde ela vai, né? De onde vem. Eu estou tomando meu suco de laranja, fresquinho, na padaria. Como que esse suco foi parar lá na padaria? Marcinha, isso é tão legal quando a gente vai pesquisar essa cadeia, né? Porque eu, como pesquisador, vou até uma dica aqui, eu começo olhando o produto quando chega na minha mão. Então, ali na embalagem, de onde que vem esse produto, né? De qual cidade que ele foi fabricado, se essa cidade é um polo, se ela está dentro de uma região onde tem muita fabricação desse tipo de produto. Então, é sempre bom a gente buscar saber essa questão da rastreabilidade dos produtos. Então, considerando assim, especificamente a cadeia da laranja, a gente pode, hoje, com a pandemia, a gente percebe que houve uma ampliação, né? Antes a gente falava muito da fazenda, né? Da porteira até a mesa, né? Do produtor até o comprador final. Hoje a gente percebe que ela está chegando ao comprador final, mas nessa última etapa, nós estamos agora utilizando muito essa questão do e-commerce, né, e das entregas online, principalmente de alimentos, né? Então a gente está tendo agora até uma reconfiguração dessa cadeia, não só da laranja, mas do food service de uma forma geral. Mas se a gente olhar a parte agrícola da cadeia da laranja, ela é uma cadeia basicamente formada ali por produtores, que têm os seus fornecedores de insumos, fertilizantes, sementes, mudas, né? Máquinas, equipamentos, e depois nós temos a parte de processamento. Então, geralmente, esses processadores, nós temos os grandes processadores, que o mercado de laranja, a gente sabe que ele é um mercado concentrado, né? Temos grandes processadores que dominam a maior parte do mercado, e nós temos também a agricultura familiar e pequenos e médios processadores, que também tem uma participação importante na cadeia da laranja, na parte de processamento do suco, na venda do suco in natura. Mas a laranja, ela também produz o suco congelado para exportação, principalmente, e ela também pode ser utilizada para ração animal, pode ser utilizada na indústria de cosméticos. Então, depois que ela sai da fazenda, ela começa a agregar valor de outras formas. Né? Então, a gente começa a perceber que ela é vista como um alimento, mas ela pode ser também ter valor para a saúde, para ração animal, para alimentação. Então, ela pode voltar para a cadeia também como uma outra forma de alimento para outras culturas, né? Como, por exemplo, dos ovinos, né? Ok. E, Marcelo, eu quero agradecer o pessoal que está entrando, tá? O pessoal, Marcelo Santos, acabou de entrar.
Tem bastante gente entrando. Patrícia, muito obrigada pela sua Legal. presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem fazer aqui. Conforme o Marcelo vai falando, a gente vai interrompendo e vai perguntando e vai encaixando as perguntas e dúvidas. É realmente um bate-papo, então a gente gostaria muito que vocês compartilhassem as dúvidas, questões que vocês tenham em relação a esse setor, né? Agora, Marcelo, e quais são os riscos, então, que envolvem essa cadeia? Quais são os riscos e quais as possíveis mitigações ou estratégias para minimizar esses riscos? Legal, Márcia. Bem, a gente, observando a cadeia da laranja, antes da pandemia, existe um risco que até parece que não faz parte do nosso dia a dia, mas para a gente ver tanto que essa conversa precisa ser simples e que os riscos estão dentro da nossa casa. É a questão da mudança no hábito de consumo de tomar café da manhã. Então, quando nós tivemos essa mudança familiar, as pessoas com menos tempo para ficarem em casa, já tem que sair direto para o seu trabalho, houve uma mudança na demanda e no consumo de suco de laranja em casa. Então, antes, na pandemia, a cadeia da laranja estava, por exemplo, enfrentando, dentre vários riscos, esse tipo de risco. Só que com a pandemia, a gente começa a perceber que houve uma mudança positiva para essa cadeia, né? Porque as pessoas agora em casa estão retomando esses hábitos mais saudáveis e considerando o suco de laranja que você comentou, não apenas como um alimento, mas como algo que pode ser também útil para a sua saúde, como uma prevenção, né? Uma vitamina a mais aí para o seu dia a dia. E isso é engraçado, Marcelo, porque aqui nos Estados Unidos, nós tivemos nos últimos anos uma decrescente no consumo de suco de laranja, que foi retomado agora por conta da vitamina C, e aí essa vitamina C, ela nos favorece com relação ao coronavírus. Então, a própria pandemia, ela acabou alterando essa questão de consumo, né? Com certeza, Márcia. E aproveito a deixa para você convidar depois o nosso colega Genésio para falar da cadeia do caju, que tem a produção da cajuína com 270% do que a gente precisa de vitamina C num copinho de 200 ml. Com certeza, Genésio super convidado. Legal, Márcia. Então, além dessa questão da demanda, Márcia, uma outra coisa que reflete imediatamente na cadeia da laranja são os preços, não só na cadeia da laranja, de uma forma geral, né? Porque no primeiro momento da pandemia, quando começou esses impactos aqui no Brasil, a gente, a princípio, a população ficou com receio de faltar produtos, não só suco, né? Mas em geral. Então, a gente sabe, quando tem uma procura muito alta por produtos, a gente começa a ter escassez, a gente sabe que o preço aumenta. E aí esse preço ele vai refletir em toda a cadeia. Então é o que a gente estava comentando da tensão que é gerada na cadeia por conta de um efeito que gera dessa mudança de preço. Esse é mais um risco que a gente pode elencar e classificar. Então, se a gente fosse ver aquela classificação que você colocou da semana passada, né? Existem esses riscos que são os macroeconômicos, eles estão ligados ao cenário econômico do país, né? Marcelo, eu acho que uma questão também que o agro, como um todo, ele sofre muito, é a questão de escoamento, né? Tipo, logística. Esse é um risco que faz parte aí da cadeia da laranja? Obrigado, Márcia. Faz parte, sim, por conta da perecibilidade, né? A laranja ela não consegue ser movimentada, a não ser se for o suco congelado, né? Ela tem essa questão da perecibilidade e questão de uma semana ela já perde o seu valor de consumo. Então, mas nós não tivemos aqui no Brasil nenhuma barreira logística. Então, o transporte de alimentos está acontecendo normalmente, internamente. A gente sabe que nos portos é que diminuiu essa movimentação, mas dentro do mercado aqui o abastecimento está normal. Eu estou até observando aqui um comentário da Cris sobre a ruptura na carne nos Estados Unidos, devido à questão da força de trabalho estar contaminada. Isso aconteceu, está acontecendo mais... a gente está sendo mais noticiado na cadeia da carne sobre isso, né? 17% das plantas de cadeias de suíno nos Estados Unidos fecharam durante a pandemia, 6% da cadeia de bovinos também.
durante essa pandemia. Então, vale a pena a gente depois você buscar explorar, Márcia, com essa cadeia da carne tem também sofrido esse impacto, por Sim. conta da questão do processamento da força de trabalho, né? Precisa de ter funcionários. Aham. E a questão do processo, o que envolve a cadeia da laranja? Como, Márcia, por exemplo, funcionários que para colheita, ou a questão de que envolve o processo interno na colheita, quais os riscos que você visualiza? Márcia, além dessa questão da força de trabalho, por exemplo, o Brasil, a gente não tem não está sendo reportado muito essa questão da mão de obra por enquanto, né? A gente sabe que na Europa, sim, por exemplo, o fluxo de imigrantes que participam tanto do plantio quanto da lavoura na Europa está tendo essa questão de falta de mão de obra. Aqui, algumas pessoas que eu conversei da cadeia da citricultura apontaram que tem essa preocupação, que isso vai acabar elevando um pouco o custo produtivo da cadeia da laranja, mas por enquanto ainda não está tendo nenhuma ruptura por conta da mão de obra. Né? A gente sabe assim, que a cadeia da citricultura e as cadeias do agronegócio em geral no Brasil, elas têm muita capacidade, né, porque a gente tem o clima favorável, né, a gente tem essa extensão geográfica excelente, a gente já desenvolveu bastante tecnologia nas últimas décadas, né, temos muito apoio de universidades, da Embrapa e de instituições que colaboram horizontalmente nessa cadeia, e então a gente adquiriu competência. Né? Então, no processo, Márcia, o que a gente tem, se a gente for falar com qualquer citricultor, ele vai falar das pragas, das doenças, e uma das que tem mais ameaçadoras é a prática do greening, né? Que é um fungo que dá nos pomares e que é capaz de dizimar ali o pomar numa velocidade muito grande. E isso acontece no Brasil, foi originário da Ásia, nos Estados Unidos também é uma praga muito forte. E o Brasil, por conta dos estudos, das pesquisas, a gente conseguiu avançar nessa questão de dominar essa praga, e hoje somos considerados referência mundialmente, né, na produção e na eliminação desse tipo de risco, que é o risco que você falou do processo. Né? E nesse ponto, Márcio, se a gente for pensar o que vem por aí, né, o que está lá na frente, a gente tem notado assim, que nessa cadeia de suprimentos está surgindo muitas empresas novas com um olhar mais atualizado para a tecnologia. Né? A gente sabe que o agronegócio ele tem uma forte tradição cultural, né, passado de pai para filho, mas a gente está sofrendo uma transformação também digital no agronegócio. Então, por exemplo, nessa cadeia da citricultura, uma das coisas que tem surgido para eliminar esse risco do processo e de percepção do pomar é a utilização de drones. Então, a gente já tem drones que não é só para tirar fotos e fazer mapeamento aéreo. Eles são capazes de, por meio de microsensores, avaliar questões que a olho humano a gente não consegue enxergar. Inclusive, eliminando a necessidade de você ter uma atuação mais abrangente no pomar e poder saber exatamente qual planta que precisa ser queimada porque ela já está dominada por algum risco de alguma praga. Então, uma das empresas que eu gostaria de exemplificar nesse sentido da utilização desses drones é uma empresa goiana, de jovens goianos, chamada Avante Go, né? Avante Agro, desculpe, e é uma empresa que foi criada agora a partir de 2018, só para poder prover esse tipo de análise mais técnica e preventiva, né? Que é o foco que você propôs para a conversa, que é a gente falar de mitigação. O que a gente Marcelo, pode fazer antes? A gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Santos, ele está perguntando o que terá mais impacto na precificação da laranja? O consumo ou os custos dos produtores que terão que repassar para o consumidor? Olha, boa pergunta, Marcelo, muito obrigado. A gente tem que ficar atento, né? O oportunismo de mercado surge nessa hora.
né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma notícia pela manhã de um supermercado que estava notificando os seus clientes que os fornecedores de feijão não estavam sofrendo falta do produto, mas estavam tendo um comportamento oportunista em relação ao preço. Então, a gente não tem percebido isso por enquanto com a laranja, mas vale a pena ficar atento, mas os custos com a produção vão sofrer influência sim, porque, como a gente estava comentando, vai ter um aumento dos custos para a questão da segurança alimentar, né, do cuidado com os funcionários, por aí vai. E até a questão da importação, né? Porque a laranja a brasileira, a exportação dela ocorre entre 80% a 90%, dependendo do período que você analisar. Então, se vai, e aí é o que nós estamos falando até agora, sobre demanda e oferta. Se você exporta mais laranjas para o exterior, e aí o grande mercado que o Brasil tem é a Europa, seguido dos Estados Unidos, fica menos produtos no Brasil. Se fica menos produtos no Brasil, tende o preço a subir. Ótimo, Marcinha. A gente pode classificar, então, esse risco, o risco do ambiente, né? Os países um risco político, né? Os países vão estar olhando mais a questão do protecionismo. Como que eles vão proteger as suas cadeias produtivas internas, né? E renegociar essas questões dos contratos internacionais. Isso, com certeza, é um risco que vai estar na pauta também. E aí, respondendo Marcelo, com certeza, todo preço ele é repassado para o consumidor, infelizmente, né, Marcelo? Vai para a cadeia inteira, né? Vai para a cadeia inteira e um elo vai passando para o outro e acaba chegando na questão do consumidor. Marcelo, e assim, o Brasil ele está ali entre o 11º, 12º, dependendo também da questão, o Marcelo está falando, verdade, isso aconteceu recentemente com a carne. E vai acontecer com outros produtos, viu, pessoal? Porque nós estamos falando aqui sobre questões de cadeia de suprimentos, nós vamos cada semana trazer um convidado especial. Essa semana é o nosso querido Dr. Marcelo Sá. Na próxima semana nós vamos estar aqui com a professora doutora Janaína Siegler. Ela vai falar sobre a cadeia das flores. Então, se você tem interesse na cadeia das flores ou conhece alguém que tenha, encaminhe o meu perfil, @prof.marcescarpim, que na próxima semana, quinta-feira, às 18 horas, nós vamos falar sobre essa cadeia das flores, que é uma cadeia surpreendente. É uma cadeia surpreendente. É linda. É linda. E além de ser linda, né, Marcelo? Pode pôr a chamada assim, Márcio, para não dizer que não falamos das flores. Exatamente. Vamos falar das flores semana que vem, às 18 horas, com a professora Janaína Siegler. Mas assim, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um problema sério com a carne de porco. Nós tivemos vários frigoríficos que foram contaminados, seus funcionários foram contaminados com o coronavírus, que tiveram que fechar as suas portas. E com isso, teve um desabastecimento da carne de porco nos mercados, nos supermercados. E aí a carne de porco que chega, ela já chega com valor alto, com um valor maior do que anteriormente, no qual a carne de porco aqui era uma das carnes mais baratas que nós tínhamos. Então, infelizmente, o valor ele acaba chegando para o consumidor, sim, né, Marcelo? Agora, Marcelo, eu acho que a cadeia da laranja é uma cadeia tão importante, né? De 80% a 90% do produto da laranja ele é exportado. Quer dizer, nós ficamos aí de 10% a 20% dessa produção. Mas a minha grande questão nós produzimos tanta laranja e por que nós não temos tantos produtos, tantos valor agregado na cadeia, como suco de laranja, por exemplo? No Brasil, nós estamos aí no consumo de 10º consumidor no suco de laranja. O que você acha que poderia acontecer nessa indústria para que essa indústria também aumentasse? Está ligado ao consumo do brasileiro ou está ligado com a questão da cadeia de valor mesmo? Márcia, excelente pergunta. Totalmente a cadeia de valor, né? Porque o mercado brasileiro, ele é o que a gente tem de força, né? Nós somos grandes consumidores também, né? Então, todos os países querem vender para a gente. O que a gente tem que mudar no Brasil é que a gente tem que sair dessa posição de que nós sempre fomos comprados na cadeia da laranja,
Então, todo mundo sempre achou interessante vir aqui e comprar a nossa produção, mas agora a gente tem que começar a passar a vender isso melhor. E a gente sabe que qualquer vendedor sabe, né? Tem alguns colegas aqui que são vendedores, estão participando, meu primo Tiago, por exemplo. Para a gente vender alguma coisa, a gente tem que agregar valor. Né? O que é de diferente no seu produto? Né? Por exemplo, uma situação na cadeia da laranja que é bem diferente. Teve um empreendedor aqui no interior de São Paulo que ele desenvolveu uma máquina para poder cortar a laranja e embalar de uma maneira asséptica, né, com segurança alimentar. Aí você pensa, poxa, mas a laranja já tem uma casca, já está embalada, né? Mas ele desenvolveu essa máquina para poder vender esse produto para presídios, né? Para todo o governo, né? Tem aí um consumo elevado de alimentos também. Então, e como nos presídios não podem entrar nenhum tipo de facas, né? Então, né? Uhum. Fica aí a agregação de valor. Então, como que a gente pode agregar mais valor a essa cadeia? Né? Então, na indústria de cosméticos e outras mais, a gente tem que explorar esse potencial para passar a ser um bom vendedor também dessa cadeia. Né? Marcelo, a Patrícia está perguntando o seguinte: diferentemente de outros commodities agrícolas, a laranja ainda é mais dependente de pessoas na colheita. Teria um risco esse para a cadeia? O setor está tomando alguma medida de contingência? Olha, Patrícia, obrigado pela pergunta. A laranja tem essa tradição, né, cultural, ela tem essa dependência da mão de obra para a colheita, mas a questão da pandemia, é interessante a gente destacar que nós já estávamos colhidos. Então, toda a nossa produção de laranja já estava em estoque quando nós fomos atingidos pela pandemia. Então, é certo que a pandemia também está se alastrando por um tempo maior, né? E essas medidas estão sendo tomadas, as contingências que estão sendo tomadas em questão da fitossanitária, né? Então, a segurança alimentar passou a ser a prioridade número 1. Não só para proteger os alimentos, mas também os funcionários durante o processo produtivo. Então, isso vai trazer uma atenção especial e é um risco que está entre os 3 top riscos agora da cadeia da citricultura. Uhum. E uma outra questão, Marcelo, que também ela faz parte aí da cadeia da laranja, é a questão, como nós exportamos grande parte da nossa produção, existe algum risco na questão da barreira por questões de exportação? Olha, Márcia, essa é uma conquista do Brasil, né? Assim, barreiras tarifárias, por exemplo? A tarifária? Não, eu estava pensando na fitossanitária, porque assim, Também. Uma conquista nossa brasileira é que a gente, por exemplo, eu vivi os anos 80, 90, e a gente via muito essa questão do combate à febre aftosa, né? Então, a gente sempre teve várias barreiras para o nosso produto do agronegócio chegar mundialmente, e nós conquistamos confiança do mercado ao longo dos anos, né? Então, a princípio, hoje, nós somos referência nessa cadeia da laranja em relação a essa vigilância. Né? Agora, barreiras tarifárias, Márcio, eu acho muito importante a gente tocar nesse ponto, porque como vai haver esse grande impacto na economia, todas as organizações vão buscar rever a questão dos seus impostos. Né? Então, o governo realmente vai ser pressionado para poder olhar melhor para suas cadeias produtivas e trazer informações. Né? Pessoal, esse é um projeto que ele visa trazer informações, conectar a academia com o dia a dia. Nós temos também 2 grupos, um grupo no Facebook e um grupo no LinkedIn, chamado Cadeias de Suprimentos e Comercial Operações. Então, se você se interessa por informações sobre esse setor, eu convido vocês a fazer parte desse grupo. E também, se vocês tiverem interesse, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós vamos estar aqui com um convidado especial falando sobre riscos e mitigações e inovações nas cadeias de suprimentos. Marcelo, eu acho que para a gente finalizar, eu gostaria que você me falasse quais são as estratégias de inovação, quais são as inovações que podem fazer com que o setor seja mais produtivo do que ou que traga para o setor uma representatividade maior no Brasil.
Olha, Márcio, então, assim, os três principais Cs que a gente já conquistou, né? A nossa capacidade de produção é muito grande, nós já temos competência, né? A gente sabe produzir e produzir com custo baixo, a gente tem a confiança também, porque adquirimos com o longo desses anos, nós somos campeões em várias cadeias produtivas. Então, qual seria o quarto Czinho? É esse que você tocou, é a criação de valor. Então, eu estou vendo assim, uma nova disposição no agronegócio nos próximos anos, a entrada de muitos players novos, né, startups de supply chain, de cadeias de suprimentos, essa questão da análise de dados, né, utilização de novas tecnologias, e realmente a gente poder ter mais confiança e justiça, né, porque a gente sabe que no agronegócio muito competitivo e nessas situações de pandemia, de crise, né, como houve na crise da água, então a gente precisa de ter colaboração. Então esse é o quinto Czinho aí da nossa conversa, né? Então confiança, competência, a capacidade que a gente adquiriu, essa criação de valor e a colaboração. Então a colaboração ela tem que ser tanto vertical na cadeia entre as empresas que estão compondo ali os seus negócios, mas horizontal também. A gente poder ter acesso a conversar com as pessoas. Então, na cadeia da laranja é muito legal, porque como ela tem essa tradição familiar, a gente consegue muita abertura para conversar com eles. Você vai até uma cooperativa, eles têm muita experiência, já estão no mercado há décadas, então é uma cadeia muito boa para quem quer estudar também e conhecer mais de perto. Marcelo, tem E uma levar o pergunta. Brasil à frente. Com certeza, com certeza. Tanto é que eu compro aqui nos Estados Unidos, eu compro suco de laranja, mas parte da laranja vem do Brasil. Eu faço questão de comprar esse suco, porque a laranja vem do Brasil. Tem uma pergunta aqui, para a gente finalizar, que é a questão da sustentabilidade. O Maurício está perguntando que o setor agro recebe forte pressão, principalmente no mercado europeu, em relação à sustentabilidade. O mercado europeu é o grande comprador dos Estados Unidos com relação à laranja. Como que está sendo tratada a questão da sustentabilidade no setor cítrico? Olha, Maurício, obrigado pela pergunta. A questão da sustentabilidade, ela é muito ditada pela questão de quem compra, qual que é a regulamentação que eles utilizam para comprar. Então, há um mimetismo aí, né? As empresas se movimentam na medida do que elas são cobradas pela sua regulação. Eu não vejo na cadeia da laranja uma movimentação como a gente vê na cadeia da cana, que você conhece bem, em relação a gerar protocolos de uma forma proativa, né? Como, por exemplo, o Renova Bio. Mas a questão da sustentabilidade ela é fundamental. Por exemplo, durante a crise hídrica, que a gente teve escassez de água, uma das inovações ou dos recursos que foram melhor utilizados pela falta de água foi uma parceria para poder estudar entre fornecedores de fertilizantes e fazendeiros, produtores, para diminuir ou estudar melhor qual seria o limiar mínimo de utilização de água sem que o fertilizante ou os defensivos ultrapassassem os limites de segurança. Então, essa questão da sustentabilidade na cadeia da laranja ela é muito importante porque ela está ligada à questão da segurança alimentar também, né? Mas eu sinto falta de um pouco dessa proatividade, como a gente viu na cadeia da cana-de-açúcar. E depois, quando você for falar da cana, eu gostaria de saber a sua opinião também. Então tá, o Maurício também é nosso convidado, ele vai estar aqui conosco falando sobre a cadeia da cana-de-açúcar. O Maurício é especialista nesse setor. Bom, então assim, para fazermos um resumo da nossa conversa, Marcelo, eu acho que a grande questão é que o Brasil, como grande exportador, ao longo do tempo ele criou uma competência, que aqui na academia nós chamamos de capability, e essa competência faz com que o setor ele gere mais recursos tecnológicos, atenda melhor o seu mercado externo e cria também nesse processo questões de mitigações que são importantes dentro do setor, é a questão da competência, da confiança, da colaboração e da capacidade de produção que o Brasil tem.
Eu vejo também que na questão da inovação é uma questão extremamente importante para o setor. Na academia nós tratamos a questão da internet das coisas, e a internet das coisas está em volta de vários setores, né? Então nós temos aí uma tecnologia como uma armadilha adesiva para detectar a presença de insetos, por exemplo. Nós temos aí o drone, que faz com que o que você falou, ele acaba mapeando, né, a laranja, inclusive sabendo se existe uma única laranja com problemas em um pé. E também a gente tem aí vários sistemas de georreferenciado que faz a questão de mapeamento de solo, mapeamento de clima e entre outros. Eu acho que a inovação, a tecnologia, ela faz parte do agronegócio, e ela, quando bem utilizada, ela acaba por mitigar diversos riscos que a cadeia muitas vezes acha que não tem como mitigar. Como, por exemplo, a questão do clima. Marcelo, eu quero te agradecer muito, agradecer a sua presença, agradecer aí a todas as respostas e esse esclarecimento da cadeia da laranja. Foi muito bom conversar com você. Eu espero que todos aqui tenham gostado deste bate-papo. Eu convido a todos, semana que vem, às 18 horas, horário Brasília, estar aqui conosco novamente. Nós vamos falar sobre a cadeia das flores, com a professora doutora Janaína Siegler. Todas as quintas nós teremos um convidado especial, então se você conhece alguém, se você tem interesse, me segue lá no Instagram, @prof.marciascarpim. E também nós temos aí 2 grupos que nós convidamos todos vocês a participarem para compartilhar informações sobre cadeias de suprimentos e operações, que é exatamente este o nome do grupo no Facebook e também no LinkedIn. Todos são muito bem-vindos. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. E semana que vem eu espero vocês também para falarmos sobre a cadeia das flores. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Marcinho. Um prazer. Quero estar mais uma vez aí com vocês e vou assistir a todos. Claro, muito obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.